Seja bem-vindo, estudante, ao canal Brasil Escola. Eu sou o Pedro Ítalo, seu professor de matemática, e dando continuidade à nossa playlist de matemática do zero para você aprender matemática de uma vez por todas, eu quero falar com você hoje sobre aumentos sucessivos ainda dentro de matemática financeira. Então fique de olho que a nossa videoaula já vai começar. O que seria a ideia de aumentos sucessivos? É a mesma coisa que a gente fazer um aumento em cima de aumento. Vou colocar valores simples aqui para a gente tentar entender essa ideia. Imagine que um produto ele custe R$200. E aí, em uma determinada semana, ele aumentou 10%. Na outra semana, após esse aumento de 10%, ele teve um novo aumento, só que agora de 20%. Aí a minha pergunta é, qual é o preço final desse produto? Primeira coisa que tem que ficar óbvio na sua cabeça, aumentar 10% e depois aumentar 20%. É aumentar 30% se eu aumento 10% e depois eu aumento 20%. Eu aumento 30%? Óbvio que não. Porque quando eu aumento 10%, eu tenho um novo resultado. Então, quando eu aumento 20%, é em cima do resultado anterior. Não é em cima do resultado que eu tinha lá no início. Só para ficar claro, vamos tentar fazer de cabeça esse tipo de raciocínio? Um produto é R$200. Eu aumento 10%. Se você fizer um cálculo de 10% de R$200, isso dá R$20. Então, automaticamente, 30% seria R$60. Então, se você pega um produto que é R$200 e se você aumenta ele 30%, ele vai para R$260. 10% de 200 é 20, então 30% é 20 mais 20 mais 20, 60. 200 mais 60, 260. Agora eu vou fazer o cálculo aqui, passo a passo, para você enxergar que aumentar 10 e depois aumentar 20 não é aumentar 30. Se for aumentar 30, quando eu fizer esse cálculo aqui, a resposta tem que ser 260. Ok? Vamos ver. Bom, se um produto é R$200 e eu vou aumentar 10%, 10% de R$200 é 20. Então é como se eu estivesse fazendo 200 mais 20. Ele vai para R$220. Esse é o meu novo preço. Agora, em cima desse meu novo preço, eu vou aumentar 20%. Então, agora eu vou pegar aqui R$220 e nós vamos aumentar 20%. Bom, a gente pode fazer isso aqui de cabeça, ou usando regra de 3, ou usando o tema da aula anterior, que foi aumento simples. Você pode fazer isso, tá? O que é 20% de R$220? 10% é 220 dividido por 10. 22. Ok? Então, 10% é 22. Automaticamente, 20% vai ser o dobro de 22. Vai ser 44. Então, o que isso significa? Se eu pego R$220 e eu aumento 20%, eu vou estar aumentando R$44, porque é 20% em cima de 220. 220 mais 44, R$264. Então, olha só para você ver que não é a mesma coisa. Se fosse 30%, seria 260. Mas se eu aumento 10 e depois eu aumento 20, dá 264. Mas como que eu posso chegar nesse 264 de uma forma um pouco mais tranquila, fazendo um pouco menos de conta?
A gente pode fazer o seguinte, então. Vou apagar aqui agora esse de verde aqui, ó, porque está errado, tá? Aumentar 10 e aumentar 20 não é aumentar 30. Como que eu poderia fazer, então, esse raciocínio um pouco mais rápido? Um produto é R$200. Se eu pego ele, que já é 100%, e eu aumento 10%, pensando na aula de aumento simples, 100% mais 10%, 110%. E 110% é a mesma coisa que 1,1. Porque dividir por 100, eu mostrei para você que ia andar duas casas com a vírgula para a esquerda. Então, se eu pego R$200 e eu aumento 10%, eu deveria multiplicar ele por 1,1. Aí, quando eu faço essa conta, dá os 220, ok? Agora, em cima disso, eu vou aumentar 20%. Então, esse 220, que é o 200 vezes 1,1, é o meu novo 100%. Se eu pego 100% e agora eu quero fazer um novo aumento de 20%, 100 mais 20, 120. Então ele vai para 120%. E 120% é a mesma coisa que o número decimal 1,2 ou 1,20. Então eu devo fazer 200 vezes 1,1, que representa o aumento de 10%, e vezes 1,2, que representa o aumento de 20%. E aí, quando você faz essa conta, 200 vezes 1,1 e o resultado vezes 1,2, você já chega nos 264. Ok? Esse seria um raciocínio mais simples. Mas imagine que você queira saber o seguinte: professor, aumentar 10 e aumentar 20 não é aumentar 30. É aumentar quanto, então? Vamos fazer essa conta? Para fazer essa conta, eu vou te mostrar os raciocínios que nós temos para ela. Primeiro raciocínio, você pode fazer a boa e velha regra de 3. O que você pode fazer? Você pode fazer assim, ó. 200 era o seu preço inicial. Então, 200 representa 100%. Só que de 200, ele pulou no final das contas para 264. Então, 264 é qual porcentagem? Aqui nós temos uma regrinha de 3, com grandezas diretamente proporcionais, e aí você vai multiplicar cruzado, ok? Não vou perder tempo fazendo essa conta. Quando você faz isso aqui, você vai encontrar como resposta 132%. Nossa, não está errado. Não, tá não. Porque 264 é mais do que 200, né? Então tem que ser mais do que 60%, mais do que 100%. Então R$200 é 100%. 264 é quantos por cento? 132. Tá vendo que o resultado deu maior do que 100? Então significa que foi um aumento. Quanto que passou de 100? De 100 para 132 passou 32. Então isso significa que nós tivemos um aumento de 32%. Então aumentar 10% e aumentar 20% não é aumentar 30%, é aumentar 32% de uma única vez só. A outra maneira que você poderia fazer essa conta é pensando novamente em uma regra de 3, tá? Novamente em uma regra de 3, vou pôr até aqui, ó. Novamente em uma regra de 3, só que essa regra de 3, ao invés de você fazer com 264, você pode fazer só com o que aumentou de fato. Você poderia ter feito assim, ó. R$200 é 100%. Mas o que aumentou de 200 para 264? Aumentou R$64. E R$64 é qual porcentagem? Vou chamar de Y aqui só para não ser o mesmo que o X anterior. E aí, se você resolver essa regrinha de 3, você vai encontrar 32%. Mas o que eu te aconselho a fazer? Nenhum desses dois jeitos. Eu te aconselho a fazer a terceira maneira. E que eu acho mais legal. Qual que é a terceira maneira e que para mim é mais legal? Tá vendo que você pegou o 200 e você multiplicou por 1,1
porque é aumento de 10%, e depois você multiplicou por 1,2 para ser aumento de 20%, se você fizer 1,1 vezes 1,2, isso vai dar 1,32. E 1,32 é 132%. E o que significa 132%? O que passou de 100 não é 32? Significa, então, um aumento de 32%. Olha que legal. E já está resolvida a questão. Interessante, né? E aí os livros, eles trazem uma fórmula para você. Nós vimos na aula anterior que a fórmula para aumento simples, que é um único aumento, seria VF, que é valor final, é igual ao valor inicial, vezes 1, mais a taxa que está aumentando. Só que aqui eu vou aumentar várias taxas, então vou chamar isso aqui de taxa 1. E se for aumentar uma taxa 2? Então você vai multiplicar por 1 mais essa taxa 2. E se for aumentar uma taxa 3? Vezes 1 mais a taxa 3. E aí você vai fazer, ó, vezes 1 mais quantas taxas forem necessárias. Quando você usa essa fórmula, ela é uma fórmula para o quê? Para o cálculo de aumentos sucessivos. O que são aumentos sucessivos? É você fazer aumento em cima de aumento. Aumentos sucessivos. Aumento em cima de aumento, ok? Essa é a ideia. Não vou colocar as letras, porque eu já apresentei para vocês na aula anterior. Mas se você não assistiu a aula anterior, assista, tá? O que é esse VF? Valor final. Valor futuro é o nosso montante. O que é esse VI? É o valor inicial, é o valor presente, é o capital. E o que são esses Is? São as taxas que nós estamos aumentando, as porcentagens que nós estamos aumentando. Então, essa é a ideia básica para você entender aumentos sucessivos, ok? É bem simples a ideia, tá? Deixa eu mostrar para você um exemplo para ver se fica mais claro para você. Preço da gasolina sobe e clientes são pegos de surpresa em Salvador. Os motoristas que circulam por Salvador são surpreendidos pelo aumento do preço da gasolina em diversos postos de combustíveis. O G1 circulou por alguns estabelecimentos da capital e identificou aumentos. Considerando que a gasolina sofreu 2 aumentos sucessivos de 2% nas últimas semanas, isso equivale a um único aumento de quanto? Então você tem o preço da gasolina, que eu não sei qual é. Em cima desse preço, você vai aumentar 2%. E em cima desse novo preço, você vai aumentar 2%. Professor, eu posso fazer uma suposição do preço da gasolina? Pode sim, mas é desnecessário. Beleza? Por quê? Eu vou chamar de X o preço da gasolina. Eu vou aumentar uma vez 2%. Então pensa pelo raciocínio que eu apresentei para você. Se um produto é 100%, e eu aumento 2%, ele vai para 102%. E 102% é o número decimal 1,02. Então, se eu pego o preço da gasolina e aumento 2%, eu deveria multiplicar ele por 1,02. Aí esse vai ser o meu novo 100%. Esquece isso aqui. Se eu pego 100% e eu aumento 2%, ele vai para 102%, que é 1,02. Então, eu deveria pegar esse resultado e multiplicar ele novamente por 1,02. Por quê?
porque é um aumento de 100%, de 2%. Se fosse um aumento de 5%, então eu iria multiplicar por 1,05, que é 105%. Se fosse um aumento de 20%, eu iria multiplicar por 1,20, ou somente 1,2, porque é aumento de 20%. Se fosse um aumento de 19%, então eu iria multiplicar por 1,19. Viu só que simples a ideia? Então aqui, ó, quando eu escrevi aqui para você que X é o preço da gasolina e eu multipliquei por 1,02, eu estou considerando o primeiro aumento de 2%. Quando eu multipliquei por 1,02 novamente, eu estou considerando o segundo aumento de 2%. E aumentar 2% duas vezes seguidas não é aumentar 4%, tá? Não é aumentar 4%, letra D. Não é isso. Vamos fazer essa conta aqui então. 1,02 vezes 1,02 vai dar 1,0404. Pode confiar. Tá bom, vou fazer aqui para você aqui, ó. Calculadora aqui, ó. 1,02 vezes 1,02. Olha lá o que deu? 1,0404. E 1,0404, o que significa esse 1,0404? Isso significa, se eu voltar duas casas com a vírgula, para aqui, né? Então fica 104,04%. E o que significa 104,04%? Significa que passou de 100, então foi um aumento. Foi um aumento de 4,04%. Então o significado disso é um aumento de 4,04%. Então, aumentar, letra B, então aumentar 2% e depois aumentar 2% não é aumentar 4. É aumentar 4,04%. Certo? Vou te mostrar mais uma questão sobre isso. O comprimento e a largura de uma fazenda retangular foram aumentados em 20% e 15%. Nesse contexto, qual foi o aumento da área? Então, você tinha uma fazenda, que ela tinha aqui dimensões X e aqui dimensão Y. E aí, o que aconteceu com essa fazenda? O comprimento dela aumentou e a largura dela também aumentou. O comprimento aumentou 20%. Então, o que é um aumento de 20%? 100% mais 20%, 120%. 120% é o número decimal 1,2. Então, aqui é como se fosse 1,2x, aumento de 20%. E a outra aumentou 15%. 15%, 100%, mais 15%, 115%. E 115% é 1,15. Então, aqui seria 1,15y. Qual que é a minha nova área, então? A área do retângulo é a base vezes a altura. Se eu multiplicar esse 1,2 vezes 1,15, eu acho que vai dar 1,38. 1,2 vezes 1,15. Titi, tá até bom de conta, hein, pai? 1,38. Então, a área é 1,38xy. Mas o que é x vezes y? Não é a área anterior? Então, quer dizer que a minha nova área é 1,38 vezes a área anterior. Mas o que é 1,38? 1,38 é 138%. E o que significa 138%? É o que passou de 100 para cima, é o nosso aumento. Então, o que passou de 100? 38%. Então, se eu aumento o comprimento em 20% e a largura em 15%, não é aumentar a área em 35%, porque 20 mais 15, 35. Não.
é aumentar 38%. Ah, professor, e esse mesmo raciocínio, ele também vale para descontos sucessivos, que seria desconto em cima de desconto? Claro que vale. Olha essa questão para você ver rapidamente, para a gente finalizar a aula. Ao comprar um televisor, João obteve um desconto de 10%. Não satisfeito, conseguiu falar com o gerente da loja que lhe concedeu mais um desconto de 5% sobre o novo preço, já considerado o desconto dado pelo vendedor. Qual é o desconto final obtido por João? Então, descontar 10% e depois descontar 5% não é descontar 15%. Ok? Isso tem que ficar claro para você. Qual é o preço da televisão? Não sei, nós vamos chamar de X. Se ele conseguiu um desconto primeiro inicial de 10%, se o produto é 100% e eu vou descontar, que é subtrair, que é tirar 10%, sobra 90%. E 90% é o número decimal 0,9. Em cima desse resultado, eu vou tirar mais 5%. Então, 100%. Eu tiro 5%, sobram 95%. E 95% é o número decimal 0,95. Então, se você fizer 0,9, que representa o primeiro desconto de 10%, vezes 0,95, que representa o segundo desconto de 5%, 0,9 vezes 0,95, nós vamos encontrar 0,9 vezes 0,95, nós vamos encontrar 0,855. 0,855. Se nós passarmos por porcentagem, são duas casas aqui, né? Então fica 85,5%. E o que significa 85,5%? Não está abaixo de 100%? Quanto que está abaixo de 100? Se você fizer 100% menos 85,5%, nós vamos encontrar 14,5%. Letra C. Então, descontar 10% e depois descontar 5% não é descontar 15%, é descontar 14,5%. Que é isso, moleque doido? Depois dessa aula aqui, você vai sair o fera na matemática financeira. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho para você receber as notificações das próximas aulas que nós vamos estar postando para vocês. Vai lá embaixo, deixe seu comentário que eu vou estar te respondendo, tá? Beijo para quem me beija, abraço para quem me abraça. Tchau, obrigado!